Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo. Já tivemos a oportunidade de apresentar há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, um programa com a Paula Amorim, dirigente do Centro Espírita do Infante, na cidade de Vila Nova de Gaia, em Portugal. Hoje, nós estamos apresentando o segundo programa que gravamos com ela, falando de outras temáticas que naquela ocasião não tivemos a oportunidade de conversar. Porém, antes de iniciarmos o tema proposto, Paula, seja bem-vinda a mais um programa ABC do Espiritismo. Obrigada, André. É um prazer estar aqui de novo convosco. Paula, pelo nosso contato desses últimos dias, pelas nossas conversas, você confidenciou que já veio algumas vezes ao Brasil. Você conhece mais o Brasil do que eu que nasci aqui. Já teve a oportunidade em mais estados, em mais cidades. Como é que você vê esse intercâmbio de informações, de atividades, de aprendizado, desse contato que você está tendo com o movimento espírita aqui do Brasil? Eu acho muito enriquecedor, porque os diferentes estados, as diferentes regiões do Brasil apresentam características diversas, mas que todas elas trazem experiências importantes para nós. Nós já visitamos centros na região do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na zona de Goiás e em Brasília, também em Cuiabá. E em todos eles, de algum modo, nós enriquecemos a nossa experiência, porque cada casa é uma casa, cada casa é dirigida de um modo diferenciado, de acordo com a equipa que tem, com as possibilidades que tem, mas todas elas tentam de algum modo vivenciar o espiritismo da melhor forma que podem e sabem. Eu acho muito importante tudo o que eu tenho aprendido e algumas das experiências que eu vivi aqui modificaram efetivamente a minha forma de estar e de ver o espiritismo. Sobretudo a questão assistencial, que era algo que eu não tinha essa experiência em Portugal, até ter conhecido essa realidade aqui no Brasil, como a questão da sopa, o trabalho com as mãezinhas nos postos de assistência que eu vi em alguns lugares. Eu acho muito interessante essa capacidade que existe de diferentes casas de levarem o espiritismo até onde estão os mais necessitados. Porque às vezes é difícil chegar a essas populações e, de certo modo, esses corações sofridos estão mais abertos a receber Jesus dentro deles que muitas vezes, e que não têm muitas vezes capacidade de chegar até às casas espíritas quando elas não vão até eles, por questões económicas. Então eu achei muito interessante o trabalho que se faz em áreas carenciadas, onde se leva como que um formato de centro espírita para essa região e se aplicam aulas de evangelização, de mocidade e evangelização de adultos. E ao mesmo tempo se preparam sopas e se fazem cestas para se doar a essas famílias carenciadas. Uma das experiências que eu acho que mais me marcaram foi inclusive aqui em São Paulo, que ocorreu junto ao Teatro de São Paulo. Tem lá uma praça muito grande e nós fizemos um trabalho um domingo de manhã com os sem-abrigo e com jovens toxicodependentes. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha vivenciado, já faz alguns anos que eu vivenciei essa experiência, e eu nunca tinha feito, apesar de eu em Portugal já ter tido alguma experiência no trabalho com os sem-abrigo, foi muito diferenciada, porque o que nós fizemos foi primeiro uma distribuição de mensagens pela rua, a convidar as pessoas para a sopa. Nós levamos a sopa já pronta e fomos distribuindo. E uma realidade diferente aqui do Brasil do que nós temos em Portugal é que em Portugal nos moradores de rua nós não temos muitas crianças. Eu não me recordo de ver crianças a viverem na rua.
Durante os anos que eu distribuí alimentos na rua, nunca vi, não me recordo de ter visto crianças lá. E aqui nós encontramos bastante crianças na altura. E o trabalho que nós fomos fazendo, fomos convidando as pessoas para uma praça, por essa praça grande que ficava junto ao teatro, e quando eles chegaram foram aplicadas aulas de evangelização às crianças, foram aplicadas aulas aos adultos. Tinha lá uma situação de preparação para lavar os cabelos e cortar cabelos, tratar curativos, coisa que não é de todo comum ver-se em Portugal no trabalho de rua. E no fim distribuiu-se sopa a todo mundo. Eu gostei muito, porque é bastante enriquecedor e eu espero um dia ter um trabalho de rua que possa de algum modo ser semelhante a esse. Nós também vivenciamos na vossa casa a sopa, e que foi um momento também profundamente enriquecedor, um modo diferente de o fazer, mas que de certo modo também nos vai trazendo experiência, nos vai mostrando alternativas para aquilo que a gente pode fazer na nossa casa espírita. No Rio eu vi uma situação que também gostei imenso, que foi um trabalho com crianças de risco, em que achei maravilhoso pessoas que se dedicam a trazer essas crianças para uma situação de lar, né? Trazem as crianças para a sua casa e educam essas crianças num sistema de família, como se fossem seus filhos. Ficam responsabilizados pela sua educação, pela sua formação moral. E em todos eles uma coisa que eu achei interessante é que todos os dias de manhã, por exemplo, recordo-me quando eu estava nessa casa aqui no Rio, que todos os dias de manhã, às 7 da manhã, a gente fazia o culto evangelho no lar, com todas as crianças antes delas irem para as suas atividades. E depois elas tinham todo um apoio psicológico, médico e dentro da própria casa. Então eu acho que todas essas experiências que nós vamos vivenciando e que algumas até podem nem sequer ser aplicáveis em Portugal, mas que dão-nos uma visão diferente, vão-nos ajudando a construir a nossa própria visão. E isso, para mim, tem sido profundamente enriquecedor. Daí eu gostar tanto de vir aqui ao Brasil aprender e trocar experiências. Sabe, Paula, nesses 3 anos que estamos tendo a oportunidade de ir a Portugal, nós também aprendemos muito lá. Como eu creio, se tivermos oportunidade de visitar a casa em qualquer parte do mundo, porque nós não sabemos de tudo e tem muitas coisas que nós também podemos melhorar, se não fazer igual o outro, adaptar para a nossa realidade. Então, Portugal, apesar de estar no bloco europeu, muitos pensam, mas tem moradores de rua, que eles chamam de sem-abrigo, mas tem fome, em escala e proporções menores, porque o Brasil é muito maior em termos de território e população que Portugal, mas eles também têm. É evidente que ficam mais polarizados na região de Lisboa, na região do Porto, que são as regiões maiores. Então, Paulo, isso daí que você diz é muito importante, porque você vem ver uma realidade e leva para Portugal. E quando nós temos a oportunidade de ir para lá, nós também procuramos estar sempre atentos a aprender e a inovar ao trazer novidades quando retornamos de Portugal para o Brasil. A questão da pobreza em Portugal, eu acho que ela existe. Eu acho que ela está, de certo modo, mais encoberta do que ela está aqui no Brasil. Eu recordo-me, como tu já sabes, nós fazemos uma campanha de rua regular. Numa dessas visitas que nós fizemos, eu recordo que as pessoas que chegaram da rua chegaram bastante condoídas, porque numa das casas em que nós fomos deixar a mensagem para pedir alimentos, a casa estava vazia. A senhora na casa não tinha mobília, tinha unicamente um sofá. Então a gente percebeu que aquela casa estava profundamente necessitada e aquela pessoa não estava a pedir ajuda. Então nós fizemos na altura uma campanha para conseguir uma mobília de quarto, para conseguirmos ajudar a equipar aquela casa. Então eu acho que, de certo modo,
provavelmente em todos os lugares do planeta nós vamos ter pobreza de uma maneira ou de outra, só que às vezes ela não está tão exposta nos lugares de como está nos outros. É preciso nós irmos à procura, os tais infortúnios ocultos, como nós fazíamos estes dias o Evangelho. E é interessante, Paula, porque nesses 3 anos, e você que está em Portugal tem muito mais propriedade do que eu para falar disto, nós vemos que nesses 3 anos muitas casas já estão aderindo à campanha de rua, assistindo famílias, outros dando sopa, seja indo tomar na casa, seja levando até os necessitados. Então nós vemos que Portugal está dando abertura também para as atividades assistenciais, que creio eu que quando você se tornou espírita era quase que zero, era poucas as casas que fazia. Ou eu estou equivocado nesse ponto? Não, está certo. É algo que tem vindo a crescer, essa necessidade de... Inicialmente eu penso que o espiritismo em Portugal achava que dava uma prioridade que não deixa de ser certa, não é? À caridade mais no sentido do auxílio à pessoa sofrida, à pessoa que chega conduída ao centro espírita, que precisa de uma palavra amiga, de um consolo, que tem que ser uma prioridade, não é? Jesus diz-nos que nós devemos amar, não é? E Kardec dizia-nos que íamos nos conhecer por muito nos amarmos. Então essa tem que ser uma realidade. Mas depois também a situação económica tem favorecido, não é? De certo modo, essas necessidades materiais que cada vez mais são urgentes em Portugal. E penso que por aí também nós percebemos que temos que levar o espiritismo até essas pessoas que estão a passar dificuldade, auxiliando os nossos companheiros que estão em situações piores do que as nossas. O que eu noto, Paula, quando nós retornamos de Portugal, muitas pessoas perguntam e pensam que, por exemplo, a Europa, do modo geral, não tem fome, não tem dificuldade, não tem famílias pobres, igual você está narrando. É um grande equívoco. É verdade que tem países que a pobreza é bem menor. A Alemanha, se você pegar uma Grã-Bretanha, se você pegar algumas regiões específicas, a taxa é um pouco menor. Mas se você pegar alguns países do leste europeu, se nós pegarmos algumas regiões, a situação também, neste sentido, é bem complicada, né? Sim, sem dúvida. E nesse aspecto eu acho que Portugal ainda, todos aqueles países que estão ligados à União Europeia, aquela zona mais centro, Portugal, França, Espanha, Itália, por aí, estão numa situação mais favorecida que os países de leste, de tal modo que nós temos um grande fluxo migratório deles para os países que nós falamos antes, pela necessidade económica que têm. Portanto, a pobreza não está ausente da Europa. Ela existe lá, como eu dizia, eu acho que ela existe de certo modo espalhada um pouco por todo o lado, e nem todos os países têm um apoio social que permita combater através do Estado essa situação de pobreza. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Nosso primeiro bloco já está terminando, não saia daí não. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, uma amiga querida que está aqui conosco, a Paula Amorim. Vamos dar continuidade em nosso bate-papo pela TV Mundo Maior, através do programa ABC do Espiritismo. Não se esqueça, colabore com a TV Mundo Maior. Voltamos já. Estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Uma vez mais, agradecemos às Casas André Luiz, à TV Mundo Maior, ao seu dirigente, André Marusso, pela oportunidade de podermos todas as semanas entrarmos em sua casa ou no seu local de trabalho, onde você estiver neste momento, com uma mensagem de alegria, de otimismo, ou uma entrevista igual ao caso de hoje. Estamos com a Paula Amorim, dirigente do Centro Espírita do Infante, na cidade de Vila Nova de Gaia, na região da cidade do Porto. E nós, no primeiro bloco, falamos um pouquinho das experiências que a Paula teve ao visitar durante alguns anos o Brasil. E neste segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho. Portugal
nós temos acompanhado os jornais, é um país que está envelhecendo a sua população. E lá eles têm uma preocupação, a Paula em especial, junto com outros companheiros, de dar uma assistência a esses idosos que muitas vezes não têm familiares, ou os familiares saíram para trabalhar e estudar, eles ficam sozinhos e ficam na solidão. Paula, como é que é a realidade desta terceira idade em Portugal? Ela é muito variável, dependendo das condições económicas, do complexo familiar que envolve o idoso. Mas nós temos situações profundamente preocupantes, sobretudo algumas que têm vindo para os mídia, de pessoas que morrem sozinhas e que ninguém se apercebe dessa situação. Eu penso que um dos casos que mais mexeu comigo pela situação que foi um caso relatado no noticiário de alguém que tinha falecido e que só se descobriu muitos anos depois, porque ele deixou de pagar impostos, a sua casa foi para leilão por falta de pagamento das rendas, e quando a pessoa adquiriu a casa num desses leilões fiscais, abriu a porta e a pessoa estava morta dentro de casa. Então nós vemos que alguém esteve durante 2 ou 3 anos morto numa casa e nem sequer ninguém deu pela sua falta. Nesse mesmo ano ocorreu mais 2 ou 3 situações de casos semelhantes, de pessoas que tinham falecido e passado bastante tempo até que se tivessem dado conta da sua falta e da sua ausência. Então nós vemos que temos idosos que vivem de um modo muito, muito isolado e que isso leva a que nós como espíritas tenhamos uma preocupação acrescida. E essa não tem sido só uma preocupação nossa, porque um trabalho bonito que tem acontecido em Portugal é inclusive pela polícia. Os polícias fizeram um trabalho de proximidade e vão visitando os idosos que eles sabem que estão mais sozinhos, e eles agradecem porque todas as semanas têm aquela visita que vai dando conta de como é que eles estão, das suas necessidades, fazendo as compras que eles necessitam. Nós estamos a pensar num projeto, neste momento ele ainda só está no aspecto conceitual, de levarmos a esses idosos uma palavra amiga, uma leitura do Evangelho, uma palavra consoladora. Nós pedimos à nossa junta de freguesia, que é uma forma de divisão administrativa em Portugal, um levantamento dos idosos que tínhamos no nosso bairro, para conseguirmos fazer uma equipa que semanalmente os possa visitar e fazer um culto de Evangelho com eles, levar uma palavra através de uma leitura de autoajuda, que vá de algum modo prepará-los para uma realidade próxima, que é o seu desencarne, ao mesmo tempo consolá-los e trabalhar esta questão do isolamento e da solidão dos idosos em Portugal. E é interessante, Paula, pelo rumo que a nossa conversa vem tendo no programa de hoje, porque às vezes nós vemos os espíritas muito presos na casa espírita, esperando que as pessoas venham para tomar o passe, para assistir a palestra, para participar do curso, ou vem tratar de um processo obsessivo. E nós vemos as suas atividades, igual nós procuramos fazer aqui também em Itapira, não esperarmos que as pessoas venham até nós irmos até as pessoas, não para convertermos as pessoas em espíritas, não, mas para levarmos uma mensagem, acima de tudo, de reconforto, de otimismo, de alegria, mostrando para as pessoas que nem sempre a vida é do jeito, sob a ótica que eles estão vendo. Então, eu acho essas atividades que você narra, de levar a mensagem, de ir até as casas das pessoas, de trazer inovações e ir até os velhinhos, eu acho tudo isso, Paula, atividades maravilhosas, porque a gente mostra que o espiritismo não é apenas dentro da casa espírita. E nós aprendemos que a maior caridade que podemos fazer com o espiritismo é a sua divulgação. Os espíritos dizem-nos. Portanto, nós temos que trabalhar também nesse sentido. Claro que nós não queremos converter as pessoas, nós não vamos forçar as pessoas a fazer uma lavagem de cérebros quando as vamos visitar. Nós vamos apresentar uma doutrina que nós acreditamos, que nós vivenciamos, que nós achamos que é melhor.
E a pessoa tem o direito de aceitar, não aceitar, fazer o que bem entender, mas pelo menos vai ter a oportunidade de conhecer. Você teve a oportunidade de participar conosco, Paula, da campanha do Quilo Alta de Souza, que nós batemos na porta e pedimos o alimento. E nós temos uma campanha porque na casa tem muitas pessoas que falam assim para mim: André, eu comprei um livro, achei o livro interessante, mas eu já li uma, 2 vezes, eu não vou ler uma terceira. E eu falo assim: então me dê esses livros se estiver num bom estado, porque nós damos para as outras pessoas. E a gente bate na porta, pede 1 quilo de alimento. Se a pessoa der o alimento ou não, nós ofertamos uma pomadinha, um livro e uma mensagem, uma página, uma pagela para vocês. E a gente deixa a pessoa livre. Quer, não quer, a pessoa tem. E é interessante, Paulo, que tem muitas pessoas que não querem. Mas todas as casas nós somos bem tratados, com um sorriso, a pessoa pode ajudar como não pode, a pessoa pode aceitar como não pode, mas sempre com amor. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não vou porque eu tenho medo da reação. Nesses 7, 8 anos que nós batemos de porta em porta, nós nunca tivemos um incidente que pudesse desmotivar a pararmos. Muito pelo contrário, tivemos histórias que nos motivam a continuarmos. Eu tive sorte na arrecadação, porque todas as casas que eu bati aceitaram o livro, a pomadinha e a mensagem. Nenhuma recusou, nem mostrou-me a cara para a oferta que nós, muito pelo contrário, ficaram surpreendidas e felizes por receber o livro. Nós não temos a campanha nesses moldes lá em Portugal, mas nós temos uma campanha que eu acho bastante interessante e que quando eu comecei eu achava que não ia ter a repercussão que acabou por ter e que eu fiquei surpreendida positivamente, que é, nós temos uma campanha de empréstimo de livros. Nós não doamos os livros, temos poucos, mas emprestamos. Então nós batemos na casa da pessoa, levamos sempre uma mensagem e levamos 7 ou 8 livros por equipa. Nós temos 2 ou 3 equipas de pessoas, de 4 a 6 pessoas, e cada dupla leva 6 ou 7 livros. Livros variados. Alguns até que a gente pensa assim, mas será que a pessoa vai pegar neste livro? Mas eu sempre coloco todo o tipo de livros. Livros mais científicos, livros de crianças, o Evangelho, os livros mais variados. Porque nós não sabemos quais são os interesses da pessoa que nos vai abrir a porta. E eu pensava, bem, nós vamos fazer isto, mas provavelmente nós vamos emprestar muito poucos livros, não vamos emprestar livros. No primeiro mês nós emprestamos 7 livros. O que eu acho assim fantástico. E tem sido, sempre que a gente faz essa campanha, nós conseguimos emprestar bastantes livros. Então, as pessoas têm interesse pelo espiritismo. Nós temos é que lhe o apresentar, porque elas não o conhecem. Paula, essas atividades a gente passa a compreender que o espiritismo precisa, sim, manter as suas atividades doutrinárias. Mas eu vejo por mim que essas atividades assistenciais, caritativas, elas nos dão tanto ânimo para nós continuarmos na senda do bem, porque falarmos é uma coisa, praticarmos é uma outra coisa totalmente diferente. Eu penso que estas atividades enchem-nos o coração, não é? Claro que nós não podemos falar de espiritismo sem falar em alguns pilares do espiritismo. O estudo é um pilar do espiritismo. Não se pode falar em espiritismo sem estudar espiritismo. Portanto, qualquer casa espírita que se preze tem que ter um estudo regular, tem que entender como é que nós vamos falar de algo que é um desconhecido para nós. Não é? E nós aprendemos, não é, que Jesus é o nosso modelo e guia, que o seu Evangelho é um dos maiores roteiros que nós temos ao nosso dispor para sermos felizes. Então nós temos que o conhecer, nós temos que conhecer Jesus, temos que conhecer o Espiritismo, e que muita gente acha, que eu acho interessante, pelo menos em Portugal, algumas pessoas acham que nós estamos afastados de Jesus. Então quando tu mostras um Espiritismo com Jesus presente, as pessoas encantam-se pela nossa doutrina, e isso é importante. Só que é como tu dizes, nós não podemos ficar só como uma das porções, nós temos que associar o estudo, a prática e o consolo, não é? Nós temos que levar os nossos corações àquelas pessoas que nos procuram. Paula, como nós fizemos no programa anterior, tem muitas pessoas que nos assistem, seja pela TV Mundo Maior, ou depois pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e se inscreva no canal e lá tem a playlist
com o programa ABC do Espiritismo, tem muitas pessoas que assistem e acompanham o trabalho que nós estamos desenvolvendo em Portugal. E muitas pessoas estão até surpresas a ter um centro espírita em Gaia. Então eu gostaria que você pudesse dar a morada novamente, o endereço e os dias de funcionamento das atividades. Os nossos dias de funcionamento são à terça-feira à noite, às 21 horas, que temos a nossa palestra pública, e temos o dia de sábado, que é o dia em que nós temos evangelização infantil-juvenil e o estudo para adultos. No sábado nós estamos no centro desde as 15 até às 19 horas. A morada, o Centro Espírita do Infante, ele fica na Rua de Vila d'Este, número 56, primeiro direito, na freguesia de Vilar de Andorinho, que pertence à Vila Nova de Gaia. Então você que está em Portugal, seja a passeio, faça uma visita. Está morando, se encanta pelos assuntos espíritas, faça uma visita. É uma casa fraterna, amiga e que está esperando você para que possam dar continuidade, porque a atividade ela é feita quando nós todos estamos indo rumo ao mesmo ideal. E às vezes você está tão perto, às vezes você pode estar ali participando, visitando, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu o primeiro programa que nós fizemos com a Paula, está no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A primeira entrevista foi uma entrevista igual esta, muito bacana, em que tivemos a oportunidade de falar vários assuntos. Foi muito legal. Olha como o nosso tempo está passando depressa. Mais um programa está chegando ao término. Porém, gostaria que a Paula desse as suas palavras finais no programa ABC do Espiritismo do dia de hoje. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Foi muito prazeroso este bate-papo. Estamos felizes por estar aqui, podermos falar da nossa experiência. Estamos gratos por esta oportunidade. E queremos dizer que a nossa casa, como já dissemos, está aberta a todos aqueles que nos queiram visitar, serão bem recebidos, calorosamente recebidos por nós, e que Jesus seja sempre a reinar nos nossos corações. Queridos amigos, estamos chegando ao término do programa ABC do Espiritismo. Hoje, com a nossa entrevistada, Paula Amorim, de Portugal. Se você quer acompanhar o primeiro programa, você tem acesso a ele. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus, até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.